Paz, meus amigos, shalom a você, que o Senhor te abençoe. Quero convidar você, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal para você receber as notificações. Deixe seu like nos vídeos, que isso ajuda muito o canal. Nos ajude a divulgar esse canal. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você através desse estudo. Nós estamos no terceiro vídeo falando sobre o plano de 7.000 anos. Sim, Deus, através dos 7 dias da criação, já revelava um ciclo de 7.000 anos. Cada dia da criação, na verdade, fala de um período de 1 milênio, de 1.000 anos. E é sobre isso que nós estamos falando e é sobre isso que nós vamos continuar a falar neste vídeo de hoje. Eu quero te lembrar do primeiro dia da criação. No princípio diz assim as Escrituras em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Então houve luz. Depois no final do texto você vai ver que diz, e foi a tarde e a manhã, e houve então o primeiro dia. No primeiro dia nós vemos a luz sendo criada. Preste atenção porque a luz aqui ela fala sobre a existência, que nós estávamos na escuridão, a criação não existia. Então essa luz está falando sobre a criação, o surgimento de todas as coisas. Essa luz também fala sobre o conhecimento. A luz sempre se refere ao conhecimento. Então isso é muito importante para você também entender. Nós sabemos que Deus colocou uma árvore no centro do jardim. Essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que Adão comeu do fruto que estava nessa árvore juntamente com a sua esposa. E depois de 930 anos, eles morreram. Adão morre com 930 anos, quase um dia, quase 1.000 anos. 1.000 anos aqui representando um dia e um dia como 1.000 anos. Então, o primeiro dia da criação, falando sobre a luz, fala sobre o conhecimento que o homem recebeu, sobre a vida sendo iniciada, sobre o surgimento da vida. No segundo dia você vai ver uma separação entre as águas de baixo e águas de cima. Essas águas de baixo são rios, oceanos, mares, e as águas de cima você sabe que o céu era composto, existe essa discussão teológica ainda nos dias de hoje sobre o canópio, que o céu na verdade ele era composto de água. E essas águas, segundo alguns, era uma bolha que estourou e as águas vieram parar na terra no dilúvio, no tempo do dilúvio. Alguns acreditam, os terraplanistas acreditam que essa bolha ainda existe. A palavra de Deus dá subsídios para que isso realmente aconteça, porque se você observar a palavra em hebraico céus, shamaim, esse shamaim na verdade, esse maim, na verdade é águas em hebraico. Então o céu é composto realmente de águas. Mas o que é que tem a ver o segundo dia com o segundo milênio? Bom, no segundo milênio nós vemos a aparição de Noé na terra. E você se lembra como a terra foi destruída? A terra foi destruída com águas. Houve um grande dilúvio. Assim como o segundo dia da criação dá destaque à água, o segundo milênio ele dá destaque ao dilúvio que houve na terra. No terceiro dia da criação nós vemos Deus separando a porção seca que se chama terra. Deus destacando no meio das águas essa porção. Pois bem, no terceiro milênio nós temos uma promessa que Deus dá a um homem chamado Abraão. A esse homem Deus faz a promessa de um povo e de uma terra. Então claramente na criação, no terceiro dia nós já vemos sobre terra, nós vemos já um apontamento profético para o terceiro milênio. No quarto dia da criação nós vemos Deus criando o sol e a lua. E aqui nós vamos ver o aparecimento do Messias no quarto milênio. Nós sabemos que Jesus, que Yeshua, ele é chamado de o sol da justiça pelo profeta Malaquias. E nós vemos o sol da justiça, o nosso Senhor, ele chegando no quarto milênio à terra. No quinto dia nós vemos a criação dos vegetais, nós vemos a criação dos peixes. E peixes
fala sobre o povo de Deus, dos filhos de Deus que estão na terra. Eu quero que você se lembre que os 2 filhos de José teve 2 filhos no Egito, Efraim e Manassés, e Deus disse a eles que eles seriam frutíferos como peixes. Eu quero que você se lembre ainda que estes 2 homens, Efraim e Manassés, eles compõem as 2 últimas tribos de Israel. E quando Jesus vem à terra, Jesus inicia o seu ministério também com 2 irmãos. Você se lembra de Pedro e de André, que estavam nas águas? E quando o Senhor os chamou, Jesus disse a eles que eles seriam pescadores de homens. Você vai ver outros textos também na ressurreição, quando Jesus vem caminhando sobre as águas, você vai ver que os discípulos estavam tentando pescar e eles lançaram a rede a noite toda e nada pegaram, e depois, sob a ordem de Jesus, eles lançam a rede e pegam muitos peixes. Peixes fala sobre Israel, sobre o povo de Deus que está espalhado por toda a terra. Se você ainda não estudou sobre as 2 casas de Israel, eu indico para que você estude sobre as 2 casas de Israel. Isso vai fazer você crescer muito. Pois bem, o 6º dia nós temos a criação do homem, nós temos a criação de Adão. Adão vem de Adamá. Adamá em hebraico significa terra. Então Deus cria o homem. Esse Adão é um Adão pecador. Esse Adão é um Adão que transgride contra o Senhor e que o governo dele não estava alinhado aos planos de Deus e que ele ouve a voz da serpente, que é Satã, que está no jardim. Então ele é expulso da presença de Deus. Olha, esse 6º dia fala do governo no 6º milênio do anticristo, que vai se levantar. Fala desse governo humano que é contra o Senhor, que fala do homem se levantando contra Deus e sendo retirado da sua presença, estando fora da sua presença. E no 7º dia nós vamos ver finalmente o Senhor santificando e descansando e a terra em perfeito estado. Pois bem, esse 7º dia fala do 7º milênio, fala sobre o governo de Deus, fala sobre o governo do Filho de Deus e sobre a terra sendo restaurada. Então eu queria pincelar isso aqui para que você possa entender as demais coisas que nós falaremos nos demais vídeos. Que Deus te abençoe e eu continuarei no próximo vídeo.